A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, crianças, adolescentes, jovens, obreiros. Um bom dia, uma boa tarde, um amigo e amigas. Boa noite, que Deus abençoe. Eu não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir essa live, dê um like. Se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para mim, para ti, para o mundo. É a palavra de Deus. Hoje é dia 23 de outubro de 2025. O dia, o mês e o ano que Deus preparou para falarmos a palavra de Deus para o povo de Deus. Vamos falar sobre quando Deus criou o homem, como era no início, como foi a criação. Gênesis 1:26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Os criou. E Deus os abençoou, ele disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, a todas as árvores e todas as árvores em que há fruto, que dê semente, e isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Amém. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, Deus santo e amado, Deus bendito e glorioso, essa é a Tua palavra. Que o Espírito Santo do Senhor fala ao meu coração, use os meus lábios, meu coração, para transmitir essa palavra aos corações dos ouvintes. Amém. Amados e queridos irmãos e irmãs, pastores e obreiros, orando a Deus, visto que a igreja, o ser humano está se perdendo por falta de conhecimento, me veio ao coração dizer para os irmãos que Deus, quando começou Gênesis, do versículo 1 ao 25, ele disse: haja isso, haja aquilo, haja luz, haja dia, haja treva, haja água, haja tudo. Mas quando chegou no versículo 26, ele não fez sozinho. Ele agora chamou a pessoa do Espírito Santo, a sabedoria, e disse: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Imagem é uma coisa, semelhança é outra. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, aqueles que estão em casa, sobre toda a terra,
e sobre todos os répteis que se arrastam pela terra. Aqui estava Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus, que ele era sabedoria. Tudo que foi feito por ele, sem ele, nada foi feito. Você imagina quando também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem. Você, eu, nós somos a imagem de Deus. A imagem do homem, quem vê um homem, respeita, ama, vê a Deus. Quem reverencia a Deus, respeita o ser humano, porque é a imagem de Deus. Conforme a semelhança, veja bem, não é Deus, porque é a imagem. A imagem parece. A semelhança de Deus é uma coisa que semelha-se a Ele, porque Deus é santo, Deus é eterno e o homem foi criado. Entendeu? E o homem tem alguma coisa menos, que Deus tem tudo na mão, ele é tudo. E o homem depende de Deus. Veja que aqui ele disse, tenha ele, ou seja, o homem, domínio sobre os peixes do mar. Quer dizer, Deus tinha feito, haja os peixes. Entendeu? Deus tem autoridade para dar vida e tirar a vida. Agora, o homem tem domínio. Ele é semelhança de Deus. Ele tem domínio sobre os peixes do mar. Não é só isso. Sobre as aves dos céus que estão voando. Quer dizer, o homem tinha domínio. Urubu, a garça, qualquer tipo de ave do céu. Qualquer tipo de peixe no mar. Deus tem um domínio. Sobre toda a terra. Sobre os animais domésticos. Doméstico é cavalo, vaca, boi, cachorro, carneiro, entendeu? Galinha, gato. São os animais domésticos. Sobre toda a terra. E sobre todos os répteis. Agora vem a serpente, as cobras, jacarés, crocodilo, e rasteja sobre a terra todo réptil. Deus deu ao homem o domínio sobre eles. Você imaginou a autoridade que tinha o homem, e que voltará a ter esse homem? Meus irmãos, se nós meditarmos nessa palavra, nós não murmuramos, nós se exaltamos no Espírito, porque Deus fez de nós pecador. Porque quando Deus fez esse homem e deu essa autoridade, deu a semelhança dele, a imagem dele, Adão era santo como Deus, tanto que ele não via pecado. Então, o que não é pecado? O amor, o sexo, a coabitação do homem e da mulher, não é pecado, foi Deus quem criou, desde que seja o homem e a sua companheira, aquele mulher, aquele homem que ele a chamou. Por isso ele é a semelhança de Deus. Por isso ele fez a imagem dele. O homem tem a responsabilidade de olhar para o espelho e dizer, eu sou a imagem de Deus. Se eu sou um ladrão, um prostituto, um macumbeiro, se eu sou um assassino, um estuprador, um mentiroso, eu tenho que olhar para o espelho
e ter vergonha de mim. Eu não sou, eu perdi a imagem de Deus. Porque Deus não mente, Deus não adultera, Deus não bate, Deus não mata. Está entendendo? Eu perdi a imagem. Portanto, se eu me converter, me arrepender, o Senhor é misericordioso e me aceita e vai trabalhar comigo. Cada dia ele vai apertando um parafusinho. Cada dia ele vai tirando algo que entristece o Espírito Santo. Vai tirando cada dia um defeito que não tem na imagem de Deus. Está entendendo? A imagem dele não tem marca de pecado. E quando eu minto, esse pecado fica em mim, essa marca. E Deus vai tirar, isso aqui não está na minha imagem. Quando alguém olha para mim, que eu não tenho autoridade para curar o enfermo, para ressuscitar um morto, para expulsar um demônio, eu não tenho a semelhança de Deus. Eu tenho a semelhança do pecado. Eu tenho que chegar no Senhor, clamar e pedir misericórdia, e Ele vai tirar de mim aquela semelhança do pecado que há em mim se eu me humilhar. E vai me fazer, amanhã, aquela semelhança saiu. Agora eu tenho semelhança de Deus no meu olhar, nas minhas mãos. Agora, meus olhos, meus lábios, é a imagem de Deus. Opera a justiça. Então, meus amados, um dia esses animais vai voltar a ser dominado pelo homem, porque Deus não fez o homem para ser tragado pela serpente, pelos animais. Deus não fez os animais para matar um ao outro. Deus não fez o homem para matar. Veja o versículo 27. Criou Deus, pois, o homem e a sua imagem. A imagem de Deus criou homem e mulher os criou. Você já imaginou, minha irmã, que Deus não tem o homem como a imagem dele e a mulher? Quem é a mulher, a imagem? É a imagem de Deus também, a mulher. Deus fez o homem e a mulher, a imagem dele. Irmã, você é a fotografia idêntica de Deus. Quando eu olho para minha irmã, eu olho nos olhos da irmã e vejo a face de Deus, o Todo-Poderoso. Minha irmã, você, meu irmão, nós somos a imagem de Deus. Ele criou homens e mulher. Isso é uma grande vitória, uma grande misericórdia, um grande amor de Deus para a comunidade. Veja que os animais, ele se haja. Mas o homem e a mulher, ele criou a imagem dele, a semelhança dele. Irmã, quando você está andando, imagina que você tem que ter o maior cuidado onde você anda, onde você pisa, o que você faz. Está sempre perguntando para Deus, Senhor, o Senhor passaria por esse caminho? Senhor, o Senhor faria o que eu estou fazendo? Senhor, o Senhor desejava o que eu estou desejando? Senhor, como está a minha face agora, com a ira que eu estou? Tem a sua face. Eu sou a sua imagem. Minha irmã, se nós meditar na palavra, nós estamos sempre dizendo, Senhor, eu posso pôr o pé aqui.
Senhor, olha o meu defeito. Sim, medita, minha irmã, meu irmão, nós meditarmos na palavra do Senhor, como Deus é. Aonde está a dor em você? Aonde está a dor em mim? Será que Deus tem dor nos braços? Será que Deus tem dor no pescoço? Tem dor nos rins, nos fígados? Será que Deus tem problema nas vistas? Eu sou, você é, nós somos a imagem e semelhança de Deus. O que está acontecendo é que nós não se colocamos diante de Deus como a imagem dele, como a semelhança dele. Eu tenho que parar e dizer, Senhor, eu não posso ter enfermidade em mim. Essa enfermidade é o meu pecado, é a minha arrogância. E quando eu estou na arrogância, no pecado, eu não tenho a imagem e a semelhança de Deus. Senhor, me santifica, me purifica, para que eu possa alcançar a sua semelhança, a sua imagem perfeita. Senhor, para que eu possa olhar aonde está a enfermidade, pôr as mãos e repreender. Porque, Deus, eu sou a tua imagem, a tua semelhança. Se eu estou enfermo, é porque eu estou pecando. Se eu não tivesse pecado, então eu estaria curado. O pecado, quando entrou por a vida de Adão, entrou a morte, entrou a dor. Mas quando nós voltamos para Cristo, e Jesus Cristo nos dá um banho de misericórdia, todas aquelas enfermidades, ele levou sobre ele. Então eu não ficou enfermidade em mim. Eu voltei a ter a imagem e a semelhança de Deus. Agora, por que hoje eu estou sentindo um problema? Por que a irmã está doente, está depressiva? É o pecado da carne. É porque nós não conservamos a imagem de Deus em Cristo Jesus. Veja o versículo 28. E Deus os abençoou. Ele disse, sede fecundos, homem e mulher, fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais que rastejam pela terra. Disse Deus, e Deus os abençoou, o homem e a mulher, quando ele fez. Ele disse, sede fecundo, irmão, irmã, sede fecundo, multiplicai e enchei a terra. Quer dizer que lá no jardim do Éden, Deus ordenou, ao fazer o homem e a mulher, ao criar, ele disse, seja fecundo. No relacionamento, multiplique, enche a terra. Não é o jardim do Éden. A terra, enche a terra. Vos enchei a terra, sujeitai. Sujeitar a Deus é ponto inicial da glória, do poder, da autoridade, da liberdade. É sujeitar a Deus. Por isso que às vezes nós não temos a liberdade de olhar para um paralítico
e dizer: levanta-te e anda, porque não sujeitamos a Deus, a vontade dEle, o desejo dEle. Nós, às vezes, qual é a vontade, o desejo de Deus? Será que nós perguntamos a Deus? Como nós vamos perguntar? Conversando com Deus. Conversar com Deus não é dizer, explanar uma mensagem segundo a minha mente, o meu coração. Não. Conversar com Deus é sujeitar a Deus, é se humilhar, é a boca no pó, jejum, oração, reconhecer que não somos nada sem Deus, mas que tudo nós somos com Deus na vida. Tudo possamos se nós tivermos o Pai, Filho e Espírito Santo. O homem velho, Abraão tinha 100 anos quando nasceu Isaac. Sede fecundo, enche a terra. Enche, disse Deus, multiplica e enche a terra. Sujeitai. Se não sujeitai, não pode dominar. Sujeitai e dominai sobre os peixes do mar. Você já imaginou, meus irmãos? Sujeitai a Deus e dominai. Você é fecundo, nós somos fecundos. Adão e Eva fecundos na santidade, reunia, fazia sexo, nascia filhos e filhas e enchia a terra. Quem era a babá da cegonha, das perdizes, dos peixes, da serpente? Não existe. Quem era a babá das crianças que nascia Adão e Eva, que nascia e ia para a terra como as codornas, como as inhambu? Era Deus quem cuidava, porque não tinha pecado. Na inocência, não tinha animais para matar, porque Deus não colocou o animal para comer o ser humano. Foi o pecado. O pecado que revoltou os animais e colocou o homem como presa. Por causa do pecado. Sujeitai e dominai sobre os peixes do mar. Dominai também sobre as aves dos céus que estão lá em cima. Quer dizer, quem domina pode dizer: vem aqui, desce. Sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Todos os animais que se arrastam sobre a terra. Se o homem sujeitar a Deus hoje, ele tem liberdade de dizer para uma serpente: quieta-te. Dizer para um leão: dorme. Dizer para uma onça: senta-te. Se sujeitar a Deus, sujeitar, é fazer tudo aquilo que Deus quer, ainda que dói, ainda que você não entenda. Sujeitar é aceitar, é fazer, mesmo sem saber para quê e por quê. Porque você dispôs de ser sujeito a Deus, a glória do Pai é sobre você, sobre a irmã, sobre a irmã. Hoje eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que não descobriu essas passagens na Bíblia, porque você não foi chamado para ser pastor, para ensinar. E os pastores que foram chamados não entraram na presença de Deus, não sujeitou a vontade de Deus para ter a graça de Deus, para de compreender que um homem
Lá no Jardim do Éden, ele não tinha enfermidade, não tinha dor, não tinha angústia, não tinha tristeza, não tinha falta de nada. Ele sujeitava a Deus e tinha todo mundo, todo ser vivente sob seu domínio, só por ser sujeito a Deus, que é criador de tudo. Entregou tudo nas mãos do homem. E junto do homem estava a mulher. Sede fecundos os dois. Multiplicai nos vossos relacionamentos e enchei a terra. Aleluia. Enchei a terra. Sujeitai e multiplicai sobre os peixes, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Veja agora por que eu quero dizer para você que a Bíblia fala que no futuro as crianças vão brincar com as aves, porque vai acabar o pecado. Na regeneração, é onde entender que nós voltaremos para o Jardim do Éden, ou aonde nós estivermos com Deus, é o céu. E os animais ali não acabarão a serpente, porque disse que as crianças brincarão com a serpente. Versículo 29, ele diz: disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície da toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isto vos será para mantimento. Você já entendeu? Ainda Deus disse, ainda que vós tenha dado todas as ervas. Quer dizer, Deus não fez o homem para matar o animal para comer. Deus criou o homem e como comida, Deus deu a erva do campo, toda a erva que dão semente. E se acha na superfície de toda a terra, todas as árvores em que há fruto que dê semente, isto vos será para mantimento. Não era a carne do boi, da vaca, da galinha, do veado, do leão, da onça, de qualquer tipo de animais. O peixe. No tempo, na eternidade, não terão morte. Na santidade, no início, não tinha morte. Tudo quanto nós precisava, era sujeitar a Deus, as palavras dele. E sujeitar a Deus é suave. Então põe na cabeça, o homem hoje come carne, faz churrasco, bebe. Isso são coisas depois do pecado. Mas lá na santidade não tinha roupa, não tinha chapinha nos cabelos, não tinha exibicionismo, todos eram sujeitos a Deus. E multiplicava e enchia. Não matavam animais, não tinha morte, não tinha dor, tristeza e angústia não existia, porque era inocência, era santidade. A vida, os dois homens sujeitavam a Deus e dominavam os animais.
que eles eram pastores de todas as répteis, cobras, serpentes, peixes, aves, tudo estava sujeito ao homem e à mulher, porque era uma vida de santidade. E tudo isso voltará nas mãos do homem ou da mulher e da mulher na eternidade. Aquele que vencer as angúrias deste dia, sujeitai a dor que hoje está passando, a luta, as tribulações, com muito amor, ensinando ao semelhante, você vai entrar no paraíso. Aquele lugar onde esteve Adão e Eva, que Deus lançou fora do jardim para a terra e colocou querubins, anjos ali para que para fechar as portas, para que ninguém entrasse. Mas depois da regeneração da humanidade, aqueles que foram escolhidos por Deus, aqueles que sujeitaram, não é todos, é aqueles que sujeitaram, se voltarão ao jardim do Éden. A terra vai ter normalmente os mares, terão os peixes, os répteis, os matos, as cavernas terão, e os animais não se matarão, os leões, urso, onça, todos eles voltarão a ser como se fosse uma vaca, um boi, comer o pasto. Você viu que como é que você vivia toda a terra, na superfície, achas na superfície da terra, toda árvore, em tudo é a fruto que se dê, semeia, isso vos será de semente, vos será por mantimento. E agora, 30. E a todos os animais da terra, e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus que estão voando, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Você já viu? Medita no versículo 30. A todos os animais, o leão, todos os animais da terra, todas as aves dos céus, não era para um comer o outro. Todos os répteis que da terra, que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Os animais também, tá entendendo? Eles comiam erva, não se matava. Assim será na eternidade. As árvores voltarão a dar frutos. Entendeu? E o homem e a mulher comerão dos frutos, no versículo 29, que dão semente, se abre na superfície da terra, toda a terra, toda árvore em que há fruto que se de semente, isso vos será para mantimento. Quantos pastores, quantos pregadores, quantos irmãos, quantos doutores que se parar, né, nessa passagem,
ele passa por cima e não olha, não medita. Se disser que ele vai ter que passar por essa vida, amado, eles ficam tristes. Eles ficam muito tristes. E veja em Gênesis 5, 1 e 2, o que está escrito. Olha, este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou, o homem, à semelhança de Deus, o fez. Homem e mulher. Os criou e os abençoou. Ele chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Você já imaginou, meus amados, como será o Senhor naquele dia? Como será na eternidade? Meus amados. Veja mais ou menos que fala a palavra de Deus no 1 Coríntios 11, 7. Diz assim, porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Você entendeu? Meus amados, quando nós meditamos na palavra, nós começamos a entender. No versículo 31 diz, viu Deus tudo quanto fizera, eis que era muito bom. Houve tarde e manhã do sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. Entendeu? E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de todas as suas obras que tinha feito e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Como é que é? Deus não trabalhou no sétimo dia? Sim. Nós paramos na Bíblia. Deus não teve um dia. Esse dia aqui, ele descansou, ele ainda santificou, que acabou. No sétimo dia, ele trabalhou, havendo Deus terminado. Se eu terminei de fazer o meu serviço hoje, eu não terminei ontem, terminei hoje. Se Deus tivesse terminado o mundo no sexto dia, tudo, no sétimo dia ele não tinha feito trabalho nenhum. Mas havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra, ele terminou a obra dele no dia sétimo, que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Porque os 6 dias trabalhou em 5, no sétimo dia acabou, ainda tinha dia. Agora eu vou descansar. Mas veja o que ele fez. E abençoou o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como o Criador fizera. Ele santificou, abençoou o sétimo dia, que disse, terminei de fazer toda a minha obra. Mas a importância nossa, meus irmãos, é saber o amor que Deus tem, o cuidado e o que Deus quer de nós.
somente que nós sejamos a semelhança dele. Também diz Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rasteja pela terra. O homem seja um administrador de tudo quanto nós façamos, ele diz. Criou Deus o homem e a sua mulher, a sua imagem o fez. Deus criou homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, lhe disse, sede fecundo, multiplicai, vós enchei a terra e sujeitai, olha, tanta coisa, só sujeitai a Deus. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais que rastejam pela terra. Então, meus irmãos e irmãs, amados e queridos, medite, ouça essa live e volte para Cristo. Por que as dores? Se eu sou a imagem e semelhança de Deus, quero ser sujeito a Deus a partir de hoje. Porém, não quero ser sujeito à dor, à enfermidade. Eu quero dominar a enfermidade. Os enfermos serão curados. Estarei na presença do Senhor e Ele morando no meu coração, nos meus lábios, nos meus olhos, nas minhas mãos. E aquele que estiver enfermo será curado. Eu vou sujeitar o Senhor na oração, me humilhando porque eu sou pequeno, sou pó, mas eu tenho a semelhança de Deus. Eu sou a imagem do Pai. Minha irmã, você é a imagem de Deus, Criador. Você é a semelhança de Deus. Não peque. Não vamos pecar mais. Não vamos ter uma vida fútil, não. Vamos ser um homem e mulher de Deus, amando. Primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu semelhante como a ti mesmo. Porque o seu semelhante, que sou eu, o meu semelhante, que é você, meu irmão e minha irmã, é a imagem de Deus. A imagem de Deus é meu irmão e a minha irmã. A semelhança de Deus é meu irmão e minha irmã, meu amigo. Então eu não posso ter mágoa de você. Eu não posso querer o mal do semelhante de Deus. Não. Eu sou a imagem do Pai. Você é a imagem do Pai Criador. Medite nessa palavra. Gênesis 1, 26 a 31. Se quiser meditar no final, 2, 1 e 2 e 3, medite, porque Deus ama a igreja, Deus ama os irmãos, Deus ama as irmãs, Deus ama os jovens, as crianças, os adolescentes, Deus ama os pastores, os obreiros. Será que nós somos todos sujeitos a Deus? Por quê? Por que a dor? Por que a tristeza?
porque as enfermidades, meu irmão e minha irmã, sujeitai, pois, ao Senhor, e Ele curará. Se eu sou a imagem e semelhança de Deus, se você, meu irmão e minha irmã, é imagem e semelhança de Deus, se eu, meu irmão e minha irmã, se você, minha irmã, sujeitai a Deus, por que você está enfermo? Eu vou estar orando, você sujeita a Deus, será curado de toda enfermidade, da sua cabeça à ponta dos pés. Tudo que está em você, Deus não fez assim. É a vaidade, é o pecado que fez isso. Se hoje você determinar que vai sujeitar a Deus, Ele vai curar, vai te dar autoridade para você dizer para uma serpente, vai embora, ela vai ir. Se ela morder alguém, não faz nenhum mal, porque ela não matará ninguém na eternidade. Estarei orando e você medite e se cria onde estiver um enfermo, desenganado pela medicina, um canceroso, um aitético, um lunático, paralítico, cego, rins parando, coração parando, um imacumbado, um preso, aonde estiver. Se você é sujeito a Deus, Deus vai entrar com providência agora e vai curar. Querido Deus e bondoso Pai, esta é a tua palavra, Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que essa palavra entre no coração desse irmão, dessa irmã, desse ouvinte, Senhor. Meu Pai querido, visita o coração deste irmão que está com o coração parando. Visita, Senhor, essa irmã que está com problema nos rins, que está com problema no sangue, diabético, nos olhos, nas vistas, nas pernas, que está paralítico. Aquele irmão, aquela irmã que está canceroso, está cancerosa. Meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno a cura, porque o Senhor diz: sujeitai e dominai. Estarei dominando as enfermidades, sujeitando ao Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, santifica o meu coração, a minha alma, o meu corpo, o meu viver. Meu Pai querido, meu Pai celeste e amado, Senhor, tenha misericórdia dessa nação, deste mundo. Senhor, prepara o povo que vai voltar para a glória no jardim do Éden aquele dia. Ó meu Pai, tudo quanto passar aqui na terra, eu passar, Pai, não deixe eu murmurar, porque o Senhor é Deus. O Senhor é Deus, Pai, as almas estão perecendo. E eu creio em o nome do Senhor Jesus Cristo, que hoje, Pai, o Senhor é poderoso para curar. Aonde estiver um enfermo, aonde estiver um desviado, aonde estiver macumbado, um macumbeiro, um adulto, uma prostituta, um afeminado, uma lésbica, um estuprador, um andarilho, que esteja clamando, nesse momento seja alcançado pelo poder do Espírito Santo e salvo para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Pai, abençoa essa irmã, abençoa essa nação, presidente, governador, prefeito, vereador, deputados estaduais, federais, senado, juízes. Abençoa a igreja, o pastor da igreja, abençoa a família, abençoa minha família, Pai. Abençoa, Senhor, a minha casa. Abençoa minhas filhas, minha esposa, minhas noras, minhas netas, meus netos, meus genros. Pai, tem de misericórdia desse mundo. Tem de misericórdia das almas que estão perecendo. Abençoa, Senhor, as irmãs da minha esposa, irmãos, sobrinhos, os meus irmãos, as minhas irmãs, os meus sobrinhos e as minhas sobrinhas. Deus, salva a minha família, salva as famílias, salva essa nação. Pai querido e amado, cura todas as enfermidades, para a honra e glória
do nome santo do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. E a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém.